O deputado federal General Girão, da tribuna, cobrou o cumprimento da lei e ironizou a tentativa de chamar de defesa da democracia um conjunto de atitudes que nada tem de democráticas. O deputado expôs: democracia é uma palavra que para alguns é falada da boca para fora e não tem significado nenhum. É só proselitismo e só baboseiras. A democracia pressupõe alguns princípios básicos. Um dos princípios básicos da democracia é a liberdade, é o respeito à Constituição Federal, é o respeito às instituições, claro, com certeza absoluta, desde que as instituições também se deem ao respeito. General Girão explicou que na democracia tupiniquim, o povo está sendo vítima de censura e tem seus direitos fundamentais tolhidos e que o Senado, instituição que tem a responsabilidade de promover o controle dos atos de ministros de cortes superiores, nada faz. Ele apontou: minha fala hoje aqui tem a ver com uma coisa que está acontecendo na atual democracia brasileira, a que eu tenho chamado carinhosamente de democracia tupiniquim, que não representa a democracia. É a tentativa de censurar, é a falta de liberdade de expressão, é a tentativa de censurar as pessoas. Nós estamos pedindo apenas que o Senado Federal, que os senadores, cumpram seu dever. O deputado lembrou que quando há Estado de Direito, há ritos que devem ser respeitados. Ele exemplificou: a aplicação da justiça pressupõe isso. O processo de cassação de um ministro do Supremo Tribunal Federal, de acordo com a Constituição Federal e a lei do impeachment, tem que obrigatoriamente passar pelo Senado Federal e lá ser julgado. Este é o rito. General Girão lamentou: o rito tem sido desobedecido em muitas ações aqui, principalmente, sabemos, por iniciativa do Judiciário. O deputado explicou que, uma vez que a lei prevê que os pedidos de impeachment de ministros de cortes superiores devem ser analisados pelo Senado, o presidente daquela casa, Rodrigo Pacheco, tem a obrigação de levar o pedido aos senadores para que se pronunciem. Ele alertou: talvez seja a hora, sim, de nós tirarmos esse superpoder de apenas uma cabeça, porque hoje o presidente da Câmara ou o presidente do Senado podem decidir por si só abrirem processo. O presidente da Câmara contra o presidente da República e o presidente do Senado contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. General Girão leu os trechos da lei que mostram que compete ao Senado e não ao seu presidente processar ministros de cortes superiores e disse: então, meus amigos, o que nós estamos aqui pedindo é que sigamos o rito. Eu tenho uma frase que me caracterizou desde minha eleição em 2018: cumpra-se a lei. É simples. Nós não precisamos nem de uma lei nova no Brasil, é cumprir a lei. Cumpriu a lei, está resolvido o problema. O Brasil não tem que esperar pelas Forças Armadas, por outro país, para resolver nossos problemas. O problema é político, é essencialmente político. Este Congresso Nacional que tem que agir para colocar o Brasil nos trilhos, porque nós saímos dos trilhos. O deputado acrescentou: o Brasil está precisando só entrar nos trilhos, e quem tem a pancada agora para botar isso aí no trilho certo são os senadores. Senador Pacheco, seja macho. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral,
confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores vêm sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de Fishing Expedition contra seus adversários políticos, o desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar.
Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Caro deputado Charles, caros colegas aqui presentes, pessoas que nos assistem na TV Câmara, no Brasil e no mundo. Nós precisamos, hoje aqui na nossa fala, defender o que se chama de democracia. Democracia é uma palavra que, para alguns, é falada da boca para fora e não tem significado nenhum. É só proselitismo e só, baboseiras. A democracia pressupõe alguns princípios básicos. Um dos princípios básicos da democracia é a liberdade. É o respeito à Constituição Federal. É o respeito às instituições, claro, com certeza absoluta, desde que as instituições também se deem ao respeito. Então, a democracia é uma via de mão dupla. Ela precisa ser respeitada por todos. E a minha fala hoje aqui tem a ver com uma coisa que está acontecendo na atual democracia brasileira, que eu tenho chamado carinhosamente de democracia tupiniquim, que não representa, assim, democracia. É a tentativa de censurar, a falta de liberdade de expressão e a tentativa de censurar as pessoas. Estamos pedindo apenas que o Senado Federal, que os senadores cumpram o seu dever. Uma ação proposta contra qualquer pessoa em qualquer tribunal ou instância deve seguir o rito, que deve ser analisado. Essa é a forma de dar uma resposta sobre um fato jurídico. Isto é justiça. A aplicação da justiça pressupõe isso daqui. O processo de cassação de um ministro do Supremo Tribunal Federal, de acordo com a Constituição Federal e a Lei Federal de Impeachment, tem que ser obrigatoriamente passado e julgado pelo Senado Federal.
Este é o rito. O rito tem sido desobedecido em muitas ações aqui, principalmente, a gente sabe, por iniciativa do Judiciário. Precisamos atentar a isso. Ora, o então prosseguimento de uma ação para análise, com devido direito de ampla defesa, é claro, e o contraditório, deve seguir para análise dos senadores, para eles avaliarem se entende que é melhor arquivar o processo ou prosseguir com o processo para o julgamento. Portanto, devemos cobrar do presidente do Senado, que é a ele a competência de abrir o processo e de determinar essa abertura do processo, para que os senadores da República possam sim se pronunciar a respeito desse processo. Pelo menos esta é a lei que está em vigor. Existem procedimentos aqui, propostas de emenda constitucional para a mudança desta lei, mas que não estão aprovadas ainda. Talvez seja a hora, sim, de nós tirarmos esse superpoder de apenas uma cabeça. Porque hoje o presidente da Câmara ou o presidente do Senado podem decidir por si só abrirem processo. Presidente da Câmara contra o presidente da República e presidente do Senado contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Resta esclarecer que esse procedimento de impeachment contra qualquer ministro do STF deve obedecer à Constituição Federal e à lei de impeachment. Aí precisamos entrar em detalhes aqui, mas a lei 1079 de 1950, no artigo 2º, os crimes definidos nesta lei, ainda quando simplesmente tentados, são passíveis da pena de perda do cargo, com inabilitação até 5 anos, para o exercício de qualquer função pública imposta pelo Senado Federal nos processos contra o presidente da República ou o ministro de Estado, contra os ministros do STF ou contra o Procurador-Geral da República. Também no artigo 52 da Constituição Federal já tínhamos essa possibilidade. Artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal, inciso 2º, processar e julgar os ministros do STF, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Então, meus amigos, o que nós estamos aqui pedindo é: sigamos o rito. Eu tenho uma frase que me caracterizou desde a minha eleição em 2018: cumpra-se a lei. É simples. Nós não precisamos nem de uma lei nova no Brasil, é cumprir a lei. Cumpriu a lei, está resolvido o problema. O Brasil não tem que esperar pelas Forças Armadas, pelo outro país aqui para resolver os nossos problemas. O problema é político, é essencialmente político. É esse Congresso Nacional que tem que agir para colocar o Brasil nos trilhos, porque nós saímos dos trilhos. Senhor presidente, eu gostaria que a minha fala tivesse eco na Voz do Brasil, mas ao mesmo tempo eu gostaria de mais 30 segundos só para dizer uma coisa. A minha visita semana retrasada lá na Ucrânia, nós saímos da Polônia de trem para a Ucrânia porque não tinha como fazer isso de voo, de avião. Os aviões estão proibidos, não voa avião na Ucrânia, somente os caças. Claro, os caças da Ucrânia autorizados e os caças da Rússia para serem abatidos. Então eles estão em guerra. E aí nós fizemos um deslocamento de trem, e o trem, quando chegou na fronteira da Polônia com a Ucrânia, deputado Sargento Faú, ele teve que ser parado, e nós ficamos 5 horas, doutor Calil, 5 horas esperando para eles trocarem a bitola da locomotiva. Para concluir, senhor presidente. Levaram 5 horas para trocarem a largura da bitola, porque lá a bitola é diferente. Isso é feito estrategicamente para não permitir que um país invada outro país e, com isso, eles possam, naquela invasão, levar os blindados e o combustível e o suprimento de trem, que é a maneira mais fácil de fazer isso. Então, o Brasil está precisando só entrar nos trilhos. E quem tem a pancada agora para botar isso aí no trilho certo são os senadores. Senador Pacheco, seja macho. Obrigado, nobre deputado General Girão, pelo pronunciamento.